Shalom, pastor Carlos Lira com você, direto aqui da Torre da Montanha. Hoje nós estamos tendo o privilégio, estar junto com o profeta de Deus aqui Najib, o irmão Sebastião. Uma honra ter vocês aqui. Nós estamos aqui com a Academia de Ativação Espiritual e Milagres, trazendo uma nova mentalidade para a igreja, uma mentalidade de fé, ensinando a acessar o avivamento disponível. Entenda, Atos 2 nos ensina que Joel 2 já se cumpriu. Quando perguntado o que era aquele mover, o que era aquela gritaria, o que estava acontecendo com aqueles cerca de 120 homens e mulheres que estavam ali, Pedro vai responder muito claramente: o que vocês estão vendo e ouvindo é o cumprimento da profecia de Joel, que afirmou que nos últimos dias Deus vai derramar do meu espírito sobre toda a carne. E Deus, então, derramou ali o Espírito Santo. Deus derramou o avivamento. A partir dali, vocês vão ver e vão perceber por todo o livro de Atos, os apóstolos entrando neste avivamento e nunca mais saíram dele. Os milagres não cessaram quando termina Atos 28. Não houve um cessar de milagres. O que houve em Atos 28 é o parar de contar a história dos apóstolos. Atos não termina, o livro não termina, não há um encerramento. Porque agora nós é que temos que continuar Atos 28. Eu creio que vamos chegar no céu. E vamos ver Atos 29, Atos 30, 31, Atos 300, Atos 1500, Atos 2 milhões, Atos 3 milhões. No telão do céu vai passar tudo e nós vamos ver pessoas que decidiram acessar este avivamento disponível. Pastor, qual é o critério para me acessar o avivamento disponível? Primeira coisa, tudo na Bíblia se faz pela fé. Por isso que eu tenho ministrado esses dias sobre fé. Terceira coisa é uma mudança de mentalidade. Você precisa crer. E quarta coisa, você precisa se consagrar ao Senhor, se entregar a Ele, crer que Deus, o Espírito Santo, vai estar operando na sua vida. A palavra é muito clara e vai dizer que o que nos tem afastado de Deus é a falta de conhecimento. Então vamos ler aqui, que nós vamos trazer mais compreensão e entendimento a respeito disso. Vamos ler aqui Marcos 10, a partir do verso 46. Essa é uma história bem interessante. Já ouvi dezenas de mensagens, mas essa semana o Senhor me chamou a atenção para algumas coisas muito interessantes na história do cego Bartimeu. A palavra diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-o. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Vão tendo paciência aí, que hoje eu estou com a garganta bem seca. Interessante que Jesus passou por dezenas de cegos. Eu imagino Jesus caminhando, e quantos cegos Jesus não encontrou? Quantas pessoas precisando de um socorro, precisando de cura, Jesus não encontrou pelo caminho por onde passou. Quantos pobres mendigando ele não encontrou. Mas ele ouviu o clamor de Bartimeu. É interessante que Bartimeu, ele
pergunta o que está acontecendo, que barulho é esse, porque o cego, eles têm uma percepção aguçada nos ouvidos. Você sabia que o cego sabe que chegou na esquina? Ele sabe que ele está na esquina da rua pelo vento, pela fluidez do som. Quando você chega na esquina, o vento é diferente do que quando você está caminhando fora da esquina. O cego, imediatamente, ele chega, opa, estou na esquina. A corrente de vento. E o barulho diferente, livre. E ele perguntou, que barulho é esse? O que está acontecendo? Gente, o que é isso? Eu quero saber, me conta. E eles contam para ele, falam, olha, é um tal de Jesus de Nazaré que está passando aqui, chegou em Jericó. Alguns teólogos vão dizer que foi essa a primeira e única vez que Jesus passou por Jericó. Jesus entrou em Jericó, nunca mais ele voltou lá. E a Bíblia vai dizer que ele pergunta, eu quero, pô, Jesus, o Nazareno que está aqui, eu creio que pelo o falar de Bartimeu, que ele já tinha ouvido falar de Jesus. E que alguns perguntavam, não seria ele o Messias, o filho de Davi que havia de vir? Porque de onde que Bartimeu vai tirar essa frase? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu creio que Bartimeu ouviu, as pessoas falavam sobre Jesus, tanto que quando Jesus chegou ali, uma multidão veio atrás dele. O interessante é que a multidão não reconheceu Jesus como Messias, mas Bartimeu o reconheceu. Há uma outra versão na Bíblia que, quando Jesus pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Que Bartimeu fala o seguinte, que eu torne a ver, dando a entender que ele ouvia já antes. Eu li uma história, essa não sabe se é verídica, sobre Bartimeu, de que Bartimeu, o nome Bartimeu quer dizer filho de Timeu, como diz aqui o texto, filho de Timeu. E que Timeu foi um grande general do exército de Israel, e que quando o exército romano dominou ali, e que mataram o Timeu, eles cegavam os olhos dos descendentes homens, para que não houvesse uma rebelião e que aquele filho homem não comandasse, se levantasse como general e comandasse o exército em rebelião. Então, possivelmente, Bartimeu foi cego, já jovem. E ali está ele, ouvindo aquela movimentação, ele percebeu que havia algo ali. E as pessoas, é interessante que, quando ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, imediatamente as pessoas disseram, olha, Jesus não vai te ouvir. Você é só um mendigo, você é só um pedinte de esmola, cala sua boca, não incomoda, você não vê que o mestre é importante? Você não vê que Jesus tem algo muito mais importante do que te dar atenção? Quantas vezes as pessoas estão dizendo para você, olha, Jesus não vai te dar atenção, quem é você? Tem algo mais importante para Deus fazer do que te dar atenção. Talvez você não seja um pedinte de dinheiro, mas talvez você seja um pedinte emocional. Talvez você seja um pedinte espiritual. E as pessoas estão dizendo, para de gritar. Para que essa gritaria? Deus não é surdo. Para. A Bíblia vai dizer que quando eles fizeram isso com Bartimeu, Bartimeu gritava mais alto ainda. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é interessante que Jesus parou. Jesus não parou, ele viu outros mendigos, possivelmente falando, possivelmente, dá uma esmola e tal, e ele não parou, mas ele para Bartimeu. Por que Jesus para Bartimeu? E é interessante que eles vão correr para Bartimeu, ânimo, tem ânimo, o mestre te chama. Bartimeu vai pegar aquela capa e vai julgar a capa de si. E quando você vê na história ali, para que servia aquela capa? Ela servia para, tinha duas utilidades. Uma, de dia, ele abria a capa para as pessoas pôr esmola quando passasse dentro da capa. E a segunda coisa que tinha utilidade, a capa era para protegê-lo do frio à noite. A capa o protegia do frio. Então ele usava a capa para proteger. Quando ele ouve que Jesus está chamando, ele não teve dúvida de julgar aquela capa fora, que era o seu ganha-pão de dia e que o protegia da noite do frio. Ele já demonstrou que ele tinha certeza que ele teria a vida transformada por aquele ao qual ele dizia, filho de Davi. Por que ele chamou Jesus de filho de Davi e as pessoas não reconheceram? Jesus vai dizer para ele o quê? O que quer que eu te faça. Ele vai dizer,
que eu torne a ver ou que eu veja, de acordo com a tradução da Bíblia. Que eu veja, mestre, eu quero ver. E Jesus fala o quê? Vá. Jesus não ora por ele. Jesus não ministra, passa lodo nos olhos dele. Jesus simplesmente diz para ele, a sua fé te curou. E a Bíblia vai dizer, imediatamente recuperou a visão. Por diversas vezes eu ficava me perguntando aonde foi que esse cego manifestou fé. E já vi pessoas falando, não, é porque Jesus sabia que ele tinha fé. Jesus entendia que ele tinha fé porque Jesus era Deus. Só que Jesus aqui não é Deus, Jesus é homem, ele veio como homem. A Bíblia vai dizer que ele deixou a sua glória para se tornar homem e morrer em nosso lugar. Eu vou te mostrar aqui onde Jesus viu a fé dele. E eu vou te mostrar em cada passo que Jesus responde à sua fé, não à sua necessidade. Jesus responde não ao seu anseio. Jesus não responde, não adianta você querer confrontar Jesus e colocar ele na parede. Não adianta querer colocar Deus contra a parede. Deus não vai responder, porque Deus responde à fé. Eu te explico por que Jesus passou por tantos e não curou, passou por tantos cegos que não curou, mas Bartimeu lhe respondeu. Alguns vão dizer, não, é porque Jesus agiu para dar voz, mostrando que ele vai dar voz para os pobres. Não é isso. Não, mas é porque Jesus mostrou que nós temos que ter cuidado com o social. Jesus não deu comida para Bartimeu. Jesus não deu pão para Bartimeu. Jesus não deu esmola para Bartimeu. Jesus diz que Bartimeu, quando ele perguntou e que Bartimeu respondeu, Jesus, a tua fé, mostrando que Jesus responde fé. E que a fé é o alicerce, a fé é o alimento que vai transformar, que tira a pessoa da pobreza, seja ela financeira, seja emocional, seja espiritual. A fé tem o poder de transformar você. E olha aqui o que esse homem vai gritar: Jesus, filho de Davi. As profecias diziam que o Messias que viria seria filho de quem? De Davi. E que quando o Messias viesse, o que ia acontecer? O Messias ia restaurar todas as coisas em Israel. Tanto que quando eles estão no templo, o que os discípulos perguntam? Senhor, é nesse tempo que vai restaurar todas as coisas? É nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? O que esse homem estava dizendo é que eu reconheço que esse Jesus que está passando aqui é o Messias, é o Salvador, é o prometido de Deus, é o filho de Davi que estava vindo, eu reconheço nele. E se o Messias está passando por mim, o que ele diz? Tem misericórdia de mim. Essa fala dele demonstra a fé que ele tinha, faz transbordar a fé dele em Jesus. Tu és o Cristo, o Messias, aquele que há de vir restaurar todas as coisas. Tem misericórdia de mim. Ele já sabia o que ele ia pedir para Jesus. Eu quero ver, porque só a única coisa que podia mudar a vida daquele homem é se a vista dele fosse restaurada, porque naquela época o cego era tido como maldito, como amaldiçoado por Deus, e a única coisa que ele podia fazer era esmolar. Não havia trabalho algum para ele fazer. E aquele homem entendeu. E quando Jesus o chamou, que eles dizem, ânimo, aquilo que representava a petição e a andarilho que ele era, de ficar na rua, de se aquecer com aquilo, ele jogou fora. Falou, a minha vida vai ser transformada agora, eu não vou voltar para pedir esmola, eu não preciso mais dessa capa. Pode jogar fora, pode pisar nela, pode alguém ou outro pegar. Eu não preciso mais dela. E a pergunta de Jesus, ela mexe comigo, porque o tempo inteiro, é como se Jesus estivesse me perguntando, o que você quer que eu te faça hoje? O que você quer que eu te faça? Me mostra com a sua fé o que você quer que eu te faça, porque eu vou fazer, eu vou responder a sua fé. O dia que eu levanto e ajo em fé, Deus responde. O dia que eu estou duvidando de que Deus vai fazer, me questionando, será que Deus me abandonou? Não, mas e começa a reclamar, porque imediatamente, qual é a atitude que demonstra a falta de fé? A reclamação. Fé é você... A reclamação é você dizer, eu não creio que Deus pode me socorrer e que vai agir na minha vida. Quando eu ajo em fé, eu começo a agradecer, eu começo a ser grato, eu começo a confessar a palavra do Senhor, eu creio que o Senhor ouviu, eu creio que o Senhor vai me responder, eu creio que o Senhor está agindo, eu creio que o Senhor está operando. O que queres que eu te faça? Aquele homem tinha uma convicção plena.
Ele é o Messias e ele tem o poder de me restaurar a visão, porque a Bíblia fala que o Messias vai restaurar todas as coisas. Ele diz, mestre, que eu torne a ver. A pergunta de Jesus foi para certificar se de fato aquilo que ele ouviu sair da boca daquele homem estava no coração dele. Porque o que o profeta falou e Jesus mesmo respondeu? Este coração, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está onde? Longe de mim. Jesus queria ver se o coração dele realmente era tudo aquilo que Jesus ouviu. Não é possível, a multidão não me reconhece como Messias, mas esse homem me reconhece. Ele está dizendo que eu sou filho de Davi e que eu tenho que ter misericórdia dele. Ele está dizendo, o que Jesus ouviu foi, esse homem me reconhece que eu sou o Messias, que devia vir, prometido, que eu sou o cumprimento da profecia, que eu estou vindo para restaurar todas as coisas. Eu quero saber o que ele quer. E quando ele diz que eu torne a ver, Jesus falou, a tua fé te curou. O homem viu instantaneamente. E aí a história conta que esse homem, a Bíblia vai dizer que ele seguiu a Jesus pelo caminho. A história vai contar que esse homem nunca mais deixou de seguir a Jesus. A história vai dizer que ele estava entre os 120 primeiros a serem batizados com o Espírito Santo. E vai dizer que Bartimeu foi um grande missionário, um grande evangelista da sua época. Que ele impactou a geração dele. A fé dele era algo tão transcendental, que transcendeu a isso aqui. Isso, obviamente, que é os livros de história da época. A gente não pode, biblicamente, afirmar isso. O que a gente pode afirmar é que ele passou a seguir Jesus. A Bíblia é muito clara que a fé dele. O que você precisa aprender? Jesus vai responder à sua fé. Para mim, acessar o avivamento. Esse homem acessou o avivamento e nunca mais saiu desse avivamento. Avivamento é acessar os dons do Espírito Santo. Sabe qual que é o grande falta de conhecimento que as pessoas estão paradas esperando? Que o dia que o avivamento for derramado, aí Deus vai usar as pessoas com grande poder, aí Deus vai começar a curar, aí Deus vai isso, Deus vai aquilo, e eu estou aqui esperando. Nunca vai acontecer com você, você vai ser o telespectador do avivamento. O avivamento nada mais é do que você acessar aquilo que foi derramado em Atos 2. Como eu faço isso? Usando a fé, agindo em fé, se alimentando da palavra de Deus, confessando o seu pecado, pedindo a Deus perdão. E a Bíblia diz que quando você confessa e perdoa, quando você confessa e Jesus diz, agora deixa, eu te perdoo. Então agora eu preciso deixar. E Deus me perdoou. Satanás ele é o acusador, ele vai dizer o tempo inteiro, você não pode experimentar o avivamento porque no ano de 2010 você fez isso, no ano de 2018 você fez isso, no ano de 2020 você fez isso, mas Deus está dizendo, pare de pescar no mar do esquecimento. O profeta, se eu não me engano, Miqueias vai dizer que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Não seja um pescador de pecados, Deus já te perdoou. Uma vez que você confessou e propôs no coração, Deus te perdoou. O que eu preciso é chegar perto dessa nuvem. Quando eu chego, eu acesso e nunca mais para. Tem 31 anos que eu acesso e nunca para. Nunca para. Deus usa e Deus quer usar você. Deus quer usar você para trazer palavra de sabedoria, palavra de cura. Deus quer usar você para curar as pessoas. Como eu faço isso? Comece a agir. Comece a agir em fé, comece a orar para as pessoas serem curadas. Eu lembro que a primeira pessoa que eu orei para ser curada, ela não foi. Mas um belo dia eu tive um encontro com Jesus na rua. Uma pessoa me pediu uma oração e eu orei, instantaneamente ela foi curada. E eu comecei a perceber que quanto mais eu me consagrava a Deus, quanto mais perto do Senhor eu estava, mais a fé fluía. Eu não duvidava, porque a Bíblia diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, quando eu vou orar para uma pessoa, eu não duvido, eu sei que a pessoa vai ser curada, porque é a palavra que declara. E quando eu ajo em fé, Deus responde. Deus responde. Sim, pensando aqui, já teve vezes de eu, às vezes, de orar para a pessoa, o Espírito Santo falar assim, não vou curar. É triste, mas é verdade. Não havia fé. E eu tive que orar, fazer aquela oração de orar só para agradar a pessoa, mas eu sabia que ela não seria curada.
E a pessoa não queria ouvir o que precisava fazer. E a pessoa estava recebendo a minha oração por educação porque ela já havia rejeitado a minha pessoa. Então isso pode acontecer. Você tem que... Carlos, como é que você aprendeu essa caminhada com Deus? Fazendo pela fé, meditando na palavra, errando e acertando. O Espírito Santo vai te conduzir e ele vai falar, olha, você não me ouviu, não era para ter feito isso, não era para da próxima vez faça assim. Faz assim. Todas as vezes que eu ouvi o Espírito Santo, até para expulsar demônios, eu aprendi com o Espírito Santo. E quando eu sigo aquilo que o Espírito Santo fala, é 10 segundos para o demônio sair, não dura mais do que isso. Precisamos ouvir o Espírito Santo. Acessar o avivamento é ouvir o Espírito Santo. E vamos continuar desenvolvendo esse tema nos próximos vídeos. Deus abençoe sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, tem outros vídeos que possivelmente vai completar esse. Volte na playlist aí, assista os outros vídeos. Tem uma playlist aí no YouTube só acessando o avivamento. No Carlos Lira Lins, você vai ser impactado com o poder de Deus. Deus abençoe sua vida. Te convido para vir aqui receber uma ministração presencial. Nós vamos agora ter esse tempo de ministração presencial. Que Deus abençoe. Vá viver cheio de fé, declarando fé, vivendo pela fé os dias mais extraordinários da sua vida. Deus abençoe a sua vida.